Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas, Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos amanhecendo na graça de Deus. São os filhos, as filhas de Deus na casa do Pai, onde é o nosso lugar, amém? E na casa do Pai nós temos liberdade, nós precisamos entrar na liberdade dos filhos de Deus. Onde há o Espírito Santo, aí a liberdade. É a busca pelo Espírito Santo, buscando crescer na graça, amadurecer o fruto do Espírito, pois sem o fruto do Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Jesus ele diz, aquele que nascer da água e do Espírito verá a glória de Deus. Essa busca por nós, por nossas casas, por nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que seguimos em aliança com Deus do céu. Jesus é a única aliança entre você e Deus, irmão. A aliança é Jesus, que é a palavra de Deus. Jesus é tão maravilhoso que ele resumiu toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, cerca de 35 mil versículos, em 2 mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Como que eu amo a Deus sobre todas as coisas? João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos pratica, é esse que me ama, amém? Então você começa a praticar o mandamento. O que você conhece, você pratica. E o que você não conhece, procura conhecer. Nós precisamos conhecer os nossos direitos. Uma sociedade que conhece seus direitos, ela não é enganada. Um servo de Deus que conhece a palavra de Deus, ele sabe o que vai fazer na hora que o mal vier. Amém, irmãos? E aí sim, amando a Deus sobre todas as coisas, só dessa maneira nós temos condições de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Sem esse amor de Deus, sem esse amor ágape, nós não conseguimos. Nós somos muito frágeis, falhos, né? Num dia mal, talvez a gente reaja fora da palavra, por isso nós precisamos ter a palavra. Então, Jesus facilitou nossa vida e nós vamos usar essa facilidade em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Já compartilhe esse culto com seus amigos, grupo de amigos, familiares, Facebook, WhatsApp, Instagram, em nome do Senhor Jesus, para que outras pessoas também possam participar como se estivesse aqui presencialmente em nome do Senhor Jesus. Pode deixar também seu pedido de oração e também os seus testemunhos. Mas eu convido os irmãos agora também nas suas casas, se sintam como aqui na casa de Deus, se coloque de pé também, feche seus olhos, abra o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, Pai, a unção do teu Santo Espírito, Pai, para nos envolver nessa hora, Pai. Como nós precisamos de Ti, meu Pai. Sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos muito mais do que vencedores. É a vitória certa. No Senhor, aquele povo que se une, o Senhor é um único Espírito. É a vitória certa. É o que o Senhor fez por Jacó, seu servo, que nasceu com o nome de usurpador, de suplantador ou até enganador. Essa palavra Jacó significa no original da Bíblia, no hebraico. Mas Deus mudou o nome para aquele que luta com Deus e prevalece contra os homens. Oh Senhor Jesus, nós temos que nos unir ao Senhor, ao único Espírito. É hora de buscar. Oh, é hora de você entrar na presença de Deus. A busca pelo Espírito Santo não é aquela busca, eu preciso, não é só isso. É quando você consegue se esvaziar das suas necessidades, das suas petições. Isso, se esvazia nessa hora. Aproveita esse momento, nós estamos reunidos no nome do Senhor. Onde houver 2 ou 3 ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente, o céu se uniu à terra. É hora de você desfrutar dessa presença de Deus e se esvaziar. Se esvazie agora da sua petição mais necessária. Aquele bem, aquela bênção, aquela cura, aquela libertação, aquela sua necessidade mais necessária, abre mão nessa hora. Quem vai te dar é o Senhor. É isso que é buscar o reino, é confiar. É confiar, é nessa confiança que você vai estar buscando o reino. Se esvazie, começa a agradecer, meu irmão. Começa a agradecer, meu irmão. Você vai ver quando você começa
possa agradecer, que você tem muito mais para agradecer do que para pedir. Vai agradecendo pela tua vida, pelo ar que você respira, que apesar de tudo você tem uma família, que apesar de tudo você tem uma casa, ainda que ela seja muito simples, é a tua casa. Oh Senhor Jesus, oh, vai tocando os corações, Pai, para que nós sejamos gratos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pois até aqui ajudou-nos o Senhor, Pai. Foi o Senhor que nos permitiu chegar aqui da maneira que nós estamos. Cremos que o Senhor tem o controle pleno sobre todas as coisas. E se o Senhor tem o controle pleno, o que o Senhor não pode fazer nas nossas vidas? Só o que nós não cremos, só o que for fora da palavra. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, ajuda-os, meu Pai, a crescer em espírito, Pai. Ajuda-os, meu Pai, a crescer diante da tua presença, diante do teu altar, como nós precisamos de ti. Isso, glorifica o Todo-Poderoso por tudo que Ele já concedeu na sua vida. Levanta a sua mão, dá uma glória a Deus, igreja. Dá uma glória a Deus. Diz aleluia. Diz: eis-me aqui, Senhor Jesus. Oh, enche-me da tua presença, Senhor Jesus. Enche do teu amor e da tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Aleluia. Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol, e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, ainda eu não consiga ver, sei que se levantará em meu favor. Isso, levanta suas mãos e fala: lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar. O que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez, os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando nós falamos lembra, Senhor, nós que estamos nos lembrando dele, lembrando das suas promessas, todas ao sim e ao amém. Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. Quem trabalha no silêncio são nuvens que escondem o sol, e todo dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda não consiga ver, sei que se levantará em meu favor, em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar, o que sentes por mim, nem os meus pecados.
assim, meu Deus, amado Pai. Oh, Senhor Jesus, pela fé nós podemos viver, Pai. Oh, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não somos o que nós vemos, nós não somos o que nós sentimos ou sofremos, nós somos o que nós cremos. Oh, e nós cremos que nós somos mais do que vencedores. Nós cremos que o fraco é forte e vai vencer. Oh, o doente não tem doença em nome do Senhor Jesus. Isso vai se aproximando, por Deus, vai se aproximando em nome do Senhor Jesus. Oh, quantos na antiga aliança, quantos profetas, quantos patriarcas ouviram zombrarem, conhecer o Messias, saber dele, e eles não o conhecerem, nós sim. Oh, como nós somos privilegiados. E o Messias, o Cristo, ele derramou seu Santo Espírito sobre toda a carne. É a hora, é agora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade, pois Deus é espírito e só aceita que aquele que o adora em espírito e verdade. Isso, irmão, isso seja renovado nessa hora, seja avivado nessa hora. Isso, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor Jesus, o Senhor se manifestou para desfazer todas as obras do diabo, inclusive as obras da carne, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, não demos lugar para a carne, Pai. Oh Pai amado, em nome do Senhor Jesus, oh, a ordem é clara: vivais em espírito e não dê lugar às concupiscências. Oh, para baixar e me anda, manifesta o dom que Deus tem te dado. Isso seja renovado nessa manhã, Senhor Jesus. Dá variedade de língua para eles, dá variedade de língua para eles, Senhor Jesus. Oh, para baixar e me canta, dormir me anda, balapa, xeriap, nihanta, canta, canta, dormir canta, barrado, viamaceri, dirimi anda, namara. Quanto tempo que você não fala na língua dos anjos? Quanto tempo? Oh Senhor Jesus, obrigado por estar batizando e renovando alguns nessa manhã gloriosa. É um amanhecer na tua graça, seus filhos e filhas na tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. É a preparação do Espírito para receber da tua boa semente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso tu és, Senhor Jesus. Venha com a tua unção, o fogo do teu Santo Espírito, o óleo da tua santidade sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Oh Senhor Jesus, obrigado. Revelaste a tua glória a Israel, e revelou a tua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor Jesus, lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar, o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez, os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus. Nada pode mudar o que sentes por mim. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o nosso Senhor Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é amor, mas é justiça. É um amor imensurável, é um amor incomparável. Mas o pecador que não se arrepender não vai passar na porta. Ele ama o pecador, não muda o que ele sente por nós, mas nós precisamos conhecer nossos direitos e os nossos deveres na tua palavra. Com a mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de ti. Tudo que há em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu poder, para nos curarmos e libertarmos, para nos livrarmos de todos os males, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, por Deus. Por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glória. A glória do Senhor está chegando aqui neste lugar. Amém.
as palmas. Tchau. Chama para você. A glória do Senhor está caindo aqui. Por mão do lado. Do outro lado. Está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para você a glória do Senhor está caindo. Olha, pensou, irmão? Do outro lado. E onde essa glória chega? E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para a mão. E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes, hoje nessa igreja o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser. Chama para você. O Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para você. A glória do Senhor está caindo aqui, irmão. Do outro lado. Está caindo lá. E onde essa glória chega? E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama. E aonde essa glória chega? E aonde essa glória chega, milagres vão acontecer. Como foi em Pentecostes, hoje nessa sua casa o fogo vai descer. Se prepare, meu irmão, para sua bênção receber. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode. Chama para você. A glória do Senhor está caindo aqui. Está caindo ali. Lá para sua casa agora. Está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama para você. A glória do Senhor está caindo aqui. Por mão, lá na sua casa. Está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Para você, a glória do Senhor está caindo aqui. Irmão, lembra onde está a sua casa? Isso, aponta para sua casa. Aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Feche seu punho assim, ó, e vamos dar uma rajada de glória. Ô glória, amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Ô glórias a Deus, amém. É isso aí. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo lá na sua casa, em nome do Senhor Jesus. No mundo espiritual não há distância, basta crer, irmãos. Receba a palavra de Deus. Aquilo que você conhece, você vai praticando, é isso que vai fazer diferença na sua vida, essa comunhão, irmãos. Não é da nossa maneira, é da maneira de Deus, amém? Pode sentar, fique à vontade. Nós estamos avançando aqui no estudo do livro de Ruth, ou da Ruth, né? Estamos agora entrando no capítulo de número 3. Nós já vimos que ela obedeceu, ficou lá com a sogra, né? Que agora é mãe. Fique onde Deus determinar para a sua vida. Exatamente, fica pulando de galho em galho, não. Não é verdade? Jesus nos ordenou, nós vimos na quarta-feira, que nós ficássemos em Jerusalém, na nossa igreja, até sermos revestidos do alto, irmão. E hoje nós vamos ver o complemento disso. Não tem outra coisa para você buscar, senão esse revestimento do alto, irmão. Temos que buscar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser, irmão. Não fui ainda por quê? Ah, pastor, conhecendo a palavra hoje. Tudo bem, mas pode ser hoje. Amém, mano? Deus é Deus. Ah, pastor, já estou na igreja há 1 ano.
3 anos, 10 anos. Cuidado. Por que ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Tem que ver. É o que nós precisamos, essa glória do Senhor que vai fazer diferença nesse mundo, amém? Começando, aquele que nós estudamos, né, de remover todas as obras da carne, que é impossível. Uma pessoa com uma obra da carne, estava falando com uma pessoa ontem, que inclusive é pastor de outro ministério, sobre isso. Que é impossível uma pessoa ser usada no Espírito Santo se tiver alguma obra da carne. São várias, e coisas semelhantes que o Senhor deixa lá no Gálatas capítulo 5. Tiver obra da carne é impossível, não tem, é incompatível, é igual água e óleo, não misture. Não mistura. Mas talvez alguém já foi muito usado por Deus e parou de ser. Por quê? Porque todo mundo tem um dia mau. Mas tem gente que na hora que é ferido, às vezes responde fora da palavra. Mas são almas tão preciosas como qualquer outra. A alma de um drogado, a alma de um bêbado, de um bandido, a alma de uma pessoa que é um adúltero, de um fornicador, alguém que vive numa homoafetividade. Esses são muito importantes para Deus e tem que ser tratadas com amor, irmão. E nós só conseguimos tratar com amor se nós conhecermos desse amor. Como que você vai dar o que você não tem? É impossível. Como que você vai dar o que você tem? Você recebe desse amor de Deus, aprende, você prova do amor de Cristo. Tem muita gente que não provou do amor de Cristo. E vai dar o quê? Tem muita gente que não provou do amor de Cristo. Como que vai viver bem num casamento? Vai ser aquele pé de guerra. Que o inimigo, ele vai imperar, vai querer causar destruição, e só isso, irmão. Por isso, cada um tem que crescer na graça de Deus, abençoar o seu próximo. A Ruth tomou a decisão de ficar com a Noemi, lá na casa dela, é o último versículo, capítulo 2 aqui, ó. Versículo 23, assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou Ruth com a sua sogra, ficou com ela. Fica onde Deus te mandar, irmão. Qualquer outro pensamento é coisa de Satanás, irmão. Qualquer outra coisa é do inimigo, irmãos. Mas que tratamento é esse? Será que nós estamos preparados para a eternidade? Já parou para pensar nisso? Às vezes a pessoa está respondendo, sou assim mesmo. Quanto tempo você conhece a palavra? O que você conhece da palavra? Tudo que for te dado vai ser cobrado, e já está sendo cobrado. E o inimigo já está usando contra você. Já está usando. Será que você está preparado para a eternidade? A pessoa pede muita oração, irmão. Mas a gente tem que perguntar, meu amigo, será que não tem alguma coisa atrapalhando, por isso que você não está sendo abençoado? Ah, não tem? Bom, vamos orar. Creia que vai dar tudo certo. Mas se tiver alguma atrapalha, né? Aí a pessoa, às vezes é uma doença. E a pessoa tem um impedimento na vida da pessoa. A gente ora e a pessoa morre. E aí? Se ela não se acertou com Deus? Cuidado, hein? Aí muitos servos de Deus morreram e religioso ficou falando bobeira. Vocês são tão santos, por que não curaram? Coitados, quem falou essa bobeira. Quem foi já estava preparado, certeza. Certeza. Servo de Deus, se Deus recolheu, estava preparado, cumpriu a missão. Às vezes nós estudamos, né, e nós vamos daqui a pouco, né, entrar nas sextas-feiras, e depois vai ser direto o estudo sobre o Moisés, né, que é a aliança com a palavra, que é a mediação para a nova aliança. Jesus fala, tem os mandamentos, pratica o que me ama. A aliança com Jesus depende da aliança que Deus fez com Moisés, que deu a lei. Nós vamos entrar na sexta-feira. Olha o estudo que nós estamos fazendo durante essa pandemia. Como que Deus é maravilhoso. Talvez um estudo que você nunca fez na sua vida, e está tudo disponível. Dê uma olhada lá. Só um ou outro culto que não sei o que aconteceu, e o Facebook tirou. Mas está lá, moço. Você que fica maratonando séries, pode ver como maratonar uns cultos desses, que eu mesmo, que Deus nos usou aqui, eu mesmo de vez em quando eu pego lá, e ali a gente ouve o culto de novo, e Deus dá mais coisas, porque quem prega é o pregador, mas quem fala é o Senhor. Às vezes eu mesmo assistindo ali, eu pego mais alguma coisa que Deus dá, irmãos, e é assim mesmo. Só que a gente olha para Moisés, o homem mais manso da terra, aquele povo perturbando ele
Ele respondeu fora da palavra porque ele não confiou no Senhor. E é uma única vez que ele fez algo mais grave, irmão. Em vez de ele falar com a rocha, lembre que a rocha é Cristo, irmão. Ele feriu a rocha não uma, mas duas vezes. A rocha já foi ferida uma vez, irmão, lá no Calvário, para usar uma vida com abundância. Toda vez que você peca, você faz o mal para alguém, você está ferindo a rocha, irmão. Não é só a pessoa. Você não está ferindo só aquela pessoa, não. Ou então, se o pecado é contra você mesmo, você está usando uma droga, seu corpo é templo do Espírito Santo, não te pertence, pertence a Deus, é de Jesus. Quando você faz o mal contra você também, um pecado contra você mesmo, que é o álcool, a droga, o tabaco, ou você faz o mal para alguém, você está ferindo a rocha de novo. Deus não poupou de mim aqui, irmão Carlos. Amém? Deus não poupou Moisés, irmão. Ele olhou a terra prometida, 120 anos servindo ao Senhor, mas não entrou. Vai nos poupar? Ele foi uma vez só, hein? Cuidado, hein? Ele cumpriu o propósito dele, pelo menos. Era para ele tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E ainda preparou um sucessor, que foi o Josué, amém? Josué, olha que bens, salvação, Oséias, e Deus doou o nome dele para Yeshua, né? Yoshua, que é a mesma raiz do nome do nosso Senhor Salvador, que só Deus salva, amém, irmãos? É exatamente. Fique onde Deus ele tem te colocado, plantado na casa de Deus, irmão. Não dá para ver. A gente tem se esforçado para as pessoas, para levar o culto para a casa das pessoas, para assistir na hora que ela puder, mas quando dá para viver, tem cultos aqui, segunda, quarta, sexta e domingo. Às vezes a pessoa fica dias sem vir, vai ficar fraco. Nós precisamos mesmo dessa nutrição da palavra de Deus, e a pessoa ela abre mão disso. Poxa, o que mais importante você pode ter na sua vida do que ouvir a palavra de Deus? De que buscar mesmo essa redenção do seu Salvador? A Ruth foi descobrindo os direitos dela, e ali ela já foi sendo essa vitoriosa, cheia do Espírito Santo, uma mulher que não tinha direito, ela era uma moabita, ela não tinha direito de entrar nem na congregação do Senhor, não tinha direito de ir para a casa de Deus, irmão. Mas assim que ela recebeu Deus, o Deus de Israel como Salvador dela, ela foi a única pessoa na face da terra que tinha o Espírito Santo. Nem aquele pessoal que estava em Israel tinha o Espírito Santo, irmão. Estavam todos lá mesmo dominados. E aí veio uma mulher de fora mesmo mostrar como age uma pessoa que tem o Espírito Santo. E todos viram, irmão. Todos observaram que ela era uma mulher virtuosa. E assim tem que ser cada um de nós. A virtude é o fruto do Espírito Santo. Capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Amém? Assim age quem é de Deus, irmão. A família não tem laço sanguíneo. O casal casou, você casou com a família da pessoa. Namoro e noivado é para a pessoa conhecer espiritualmente, ver a família que está entrando e ver se os defeitos do outro vale a pena. Porque tem gente que durante o noivado não olha o defeito do namorado, do noivo. Quando eu casar eu mudo esse fulano. Quando eu casar eu mudo essa fulana. O maior erro mesmo dos casamentos, dos casais, é este. Que na hora do noivado, a pessoa observar que tem algo, não, isso aqui não serve para mim. Esse tipo de atitude não vai servir para mim. Vai lá. Namoro santo, cada um vai para o seu lado. Né? Continua seu irmãos em Cristo. Aí daqui a pouco essa pessoa arruma a tampa dela, a outra também arruma a tampa e dá tudo certo, irmão. Mas não adianta duas tampas querer ficar junto. O que eu vou fazer com duas tampas? Vou pegar a tampa com aquele biquinho de plástico na ponta, eu vou colocar lá no fogo e vou colocar outra tampa em cima para fazer um ovo, vai virar uma maçaroca, pegar fogo em tudo, lá virar um misericórdia, não dá, e nem o outro pegar uma panela e colocar em cima da outra, irmão. Não dá, só se for uma omeleteira que inventaram hoje em dia, já viu? Uma que encaixa na outra. Tirando essa aí, dá tudo certo, porque na verdade uma vira a tampa da outra. Irmãos,
Vigia, irmão. A pessoa na hora do noivado, que era para hora ver os defeitos se vale a pena, não, depois eu mudo. Aí quando casa, aí quer mudar a força. Não vou aceitar isso, não vou aceitar. Mas eu não sabia que era assim. Não sabia que era assim, aí quer mudar depois que casa. E ainda deixa mesmo a ação de alguém fazer com que a pessoa reaja fora da palavra. Ela descobriu o seu direito, estava ali, agora Noemi está ali abençoando a filha dela, que foi casada com Malom, que era o filho dela, que já morreu. Nenhuma das duas tinha obrigação uma com a outra mais, irmão. Mas esses laços sanguíneos não se quebram, sangue não vira água, não se esqueça disso. Se você se casou até que a morte o separe, não fica brincando com essas coisas. Ah, pastor, mas está difícil as coisas. Ela está falando aqui, ó. Não hei eu de buscar descanso para que fiques bem. Então ela ia buscar o bem da filha dela, da nora dela, do que sobrou para ela. E nós temos que buscar. Aquele que pede, recebe. Jesus, ele dá muitos ensinamentos do que nós devemos pedir e buscar quando nós estamos buscando o Senhor. Tem gente que pede de tudo, irmão, e não vai receber nada. Pega a sua Bíblia e vai lá em Lucas capítulo 11. A Ruth, cheia do Espírito Santo, virtuosa, aplicando tudo que ela conhecia da lei. Ela tinha direito a colher, ela foi lá colher. E agora ela está aprendendo que ela tem direito a um remidor, irmão. Alguém que verdadeiramente pagasse as dívidas da sogra dela e ainda verdadeiramente pudesse até casar com ela. Você tem que conhecer os seus direitos na palavra de Deus. Você tem direito à bênção. Todas as bênçãos quanto anunciou, nele tem o sim, por ele o... É bênção, é promessa. Você já tem direito, irmão. Tudo que diz direito à vida e piedade, bênção. Jesus já te deu. Por que eu não tenho? Porque você talvez peça da maneira errada. Olha o que diz aqui, ó, versículo 9. E Jesus diz: pedi e dar-vos-se-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe. Amém? Aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. A Noemi está buscando o mesmo descanso para a Ruth. Tem gente que só fica perturbando a vida dos outros, irmão. Casou com meu filho, casou com sua filha agora. Eles decidiram, tomaram a decisão. Ora, é muito mais oração. Ela falou assim: eu vou buscar. Ela estava indo buscar, ela vai encontrar. Amém? Só que para ela encontrar, Jesus, ele complementa isso, que nós temos que bater a porta, e assim vai ser nos aberto. Da mesma maneira que, por mais que uma pessoa conheça o seu nome, bata lá na sua casa lá de madrugada: ô José, faz com o seu nome é José, batendo na porta: José, abre a porta aqui. Quem é você? Sou Joaquim. Joaquim da onde? Lá da esquina. Você não lembra de nenhum Joaquim. A pessoa sabe o seu nome, sabe onde você mora. Você vai abrir a porta? Você vai abrir a porta? Jesus é a mesma coisa. Tem muita gente que sabe o nome de Jesus, está batendo a porta, e Jesus está olhando assim: mas quem que é esse fulano aqui? Jesus tem alguém que ele não conhece? Não é que ele não conhece, ele não responde a pecador. João 9,31, ele não responde a pecador. Ele não vai reconhecer, ele é amor, mas é justiça. O pecador que não se arrepender não vai ter resposta de Deus. Não porque Deus é mau, ao contrário, ele é tão amor, porque o amor faz com que as pessoas se aproximem. Se alguém conseguir se aproximar de Deus no pecado, ia ser fulminado. Deus não poupou Moisés. Mas já que nós estamos agora no Novo Testamento, Deus não poupou Jesus. Jesus pediu: se possível for, Pai, aparta de mim este cálice. Jesus, se possível for, eu não quero morrer por esses pecadores, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus poupou Jesus? Poupou? Na verdade,
Desamparou porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Jesus não pecou, mas por ele se fazer pecado, ele assumiu o meu pecado. Ele até falou: Pai, por que me desamparaste? Ele estava desamparado. O Pai estava assim. Tem gente que fala que não, ele estava assim, sem resposta. Aquele momento que ele tomou o meu pecado, o seu pecado, ele estava desamparado do Pai. Se isso não te comove para você mudar de vida, Deus tenha misericórdia da sua vida. Nunca houve um amor como esse. Mas não é porque ele é amor que ele não é justiça. Ele ama o pecador, mas se o pecador não se arrepender, não vai ter jeito não. Então pede nas suas fraquezas, muda de vida. O que está esperando para receber Jesus como Salvador? E conversar com Ele todo dia. E começar a se encher da graça e do Espírito Santo de Deus. A pessoa não pede. Está cheio de petição. Eu quero casa, eu quero carro. Né? Quando faz um pedido de oração, parece uma lista de compras. Preciso trocar a cor da casa. Isso é um carro novo. Acho que eu vou ver se eu troco de carro esse ano. Aquele sapato já estourou de outra cor. Estou precisando disso, quero aquilo outro. Olha o que nós devemos pedir, irmãos. Continuando em nome do Senhor Jesus. E qual o pai dentre vós que se o filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Presta atenção. Qual o pai em juízo que um filho pedir um pão vai lhe dar uma pedra? Só que ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então, Deus nunca vai te dar uma pedra, uma serpente ou um escorpião. Uma pedra, irmão, é alguma coisa desse mundo. Uma serpente, um escorpião, alguma coisa que na verdade pode roubar sua saúde. Para o olho de algum pode ser uma bênção. Uma casa, por exemplo, minha casa própria, mas tem casa própria, quem que fabricou? Quem construiu? Será que teve um engenheiro, teve lá uma construtora, alguém responsável? Não, apareceu uma casa para vender ali, que não sei o que lá, e vou lá comprar. Não tem documento. Olha quantas casas estão caindo por aí, irmãos. O pessoal está realizando o sonho do pesadelo da morte, da destruição da família. E muitos, para fazer isso, em primeiro lugar, que não tem Jesus, irmão. Passou como se eu afirma, irmão, quem tem Jesus vai ver se tem documento, irmão. Quem é de Cristo vai ver se pelo menos aquela construção tem documento. Vai comprar um carro, vai ver se o carro está com a manutenção em dia. Se o pneu está bom. Né? A pessoa, eu comprei o carro do meu sonho, agora eu vou lá para o Nordeste, mano. Quem sabe se o carro tem condição de ir até ali, no meio do caminho, estoura lá, acontece alguma coisa, tragédia, morre a família toda, ou vai para algum lugar sem consultar a Jesus, irmão. Deus não vai te dar pedra, nem serpente e nem escorpião. Não vai. Então por que eu peço e não recebo? Algumas coisas não é pedra, não é serpente, nem escorpião. Porque não pede o que Jesus ele fala que o que realmente é para você pedir. Olha aqui o versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, meu amigo, se Deus já te deu tudo, se você não tem, a única coisa que você pode pedir para Deus é o Espírito Santo. Tudo que você pedir, você está pedindo palavras ao vento. Você está correndo atrás do vento. Pai, me dá uma casa nova, né? Nós estamos na campanha da casa própria, né? Dos bens próprios, do negócio próprio. Alguém casar que não é casado. Mas se você não tem o Espírito Santo, não tem outra coisa para você pedir. Jesus explicou aqui, pede, não recebe, por quê? Você está pedindo casa, carro, pede o Espírito Santo, que é o reino de Deus, a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. E é o cuidado que nós temos que dar para dar as coisas para os filhos também, irmão. Às vezes a pessoa dá as coisas para o filho e não está chamando o filho para provar desse amor de Deus, irmão.
O Tiago, ele complementa isso. Pega a sua Bíblia, vai lá. Carta de Tiago. Lá no capítulo número 4. Finalzinho da Bíblia, irmãos. Por que você pede e não recebe? Tá pedindo, tudo, você só pode pedir o Espírito Santo. Obediência, esse tipo de coisa. Tudo Deus já deu. E eu não tenho por quê? Porque eu não tenho obediência e não tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo é fruto da obediência. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Antes do Apocalipse tem Judas, João, Pedro. Aí a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Mas olha o que diz o versículo 2. Cobiçais e nada... Cuidado com a cobiça. Já acabamos de aprender com Jesus que a única coisa que nós podíamos pedir para receber do Senhor é o Espírito Santo. E mais coisas Ele vai acrescentar. Você não tem? Peça. Se já tem, pede o renovo a cada manhã. Se renova, se está pedindo outra coisa, você está perdendo tempo com Deus, irmão. Ô pastor, ô Deus, eu estou precisando de um dinheiro. Estou precisando de dinheiro para comprar uma casa, um carro, um emprego, para isso, para aquilo outro. Deus está respondendo: meu filho, tem dinheiro aqui no céu não. Está tudo aí na terra. O diabo está te amarrando. Está aí, ó. Está te enrolando, está tudo aí. O dinheiro está aí na terra. O ouro, a prata, está tudo aí, ó. É meu, está aí. Se você não tem, porque você está procurando outras coisas. Na hora que eu te der o meu espírito, Deus ele pode te dar uma inteligência, uma sabedoria, irmão, que você vai arrebentar nas vendas, vai arrebentar no negócio, vai elaborar alguma coisa que vai ser útil para a sociedade e vai crescer, irmão. Nem o limite, nem o céu é o limite. Então cobiçais e nada tem, não adianta. Quem cobiça não tem o Espírito Santo. É uma obra da carne, aquilo que eu estou falando. Obra da carne é incompatível com o Espírito Santo. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. É verdade, não vai. Vai bater, vai esmurrar a porta, vai pedir, vai implorar e não vai receber. Vai buscar, vai se sacrificar e não vai acontecer nada. Porque é invejoso, porque é cobiçoso, que está na carne. E mais: combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ô pastor, mas o que eu mais faço é pedir, mas Jesus já explicou. Você está pedindo bens, dinheiro, emprego, pede sabedoria, e o Espírito Santo é o que você pode pedir, é espiritual. Deus é Espírito. Quando você tem o Espírito, Deus ele te faz você saber tudo, não esquecer de nada e crescer. Você vai crescendo. Nada pedis, tudo que você pediu, você não pediu. É como se você tivesse amordaçado, como diz o Isaías 59. Que as mãos do Senhor não estão mirradas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que o Senhor não vos ouça. Você pede, mas no mundo espiritual a sua palavra nem sai. Você está mudo no mundo espiritual. E vai ficar frustrado. Poxa, eu estou pedindo tanto, estou orando tanto, estou buscando tanto, e nada acontece. Nada pedis. Porque está pedindo o que não é para pedir, que Deus já te deu. Está aqui na terra, você tem que aprender a tomar posse no Espírito. Versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites, em vossos próprios prazeres. Só pense em você. Ah não, é para minha casa, para minha família, é a mesma coisa. Você é um só com a sua família. Tem gente que só pensa na família, não, e o outro lá. Você está crescendo tanto, está até sobrando, está até estragando coisa na sua casa, e tem um vizinho passando fome? Você é de Deus mesmo? Será que você está preparado para a eternidade? Nós temos que estar preparados para a eternidade, é hoje, não é amanhã não. Amanhã pode ser tarde demais, nós vamos ver hoje. Amanhã não existe, irmão. Pastor, como assim amanhã não existe? Amanhã não existe.
Por isso tem gente que não faz nada. Amanhã eu começo, amanhã eu me converto, amanhã eu busco o Espírito Santo, amanhã eu começo a academia, amanhã eu começo a fazer um regime, amanhã eu começo a orar diferente, amanhã eu vou tirar mais tempo para o Senhor. Só que eu te pergunto uma coisa: 00:01 é hoje ou amanhã? Acabou, irmão, não existe amanhã. É hoje. 00:01 é hoje. Quando chegar meia-noite é hoje. Aí dia 00:01 é hoje. Não existe amanhã. Se a pessoa não começar a fazer agora, ela não vai começar a fazer nunca. Nunca. Então comece já. E nós vamos ver por que eu estou falando isso. Volta lá na Ruth. Capítulo 3, agora o versículo de número 3. Amém? E diz Noemi a Ruth: lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes. Desce a eira, porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Nós temos que crescer na graça de Deus. Temos que estar limpos, irmão. O Senhor Jesus, ele fala que não é o que entra que contamina o homem, né? Porque ficavam olhando se os discípulos dele lavavam a mão. E hoje em dia, se antigamente já se olhava, né? Parece que aquele fulano sai do banheiro sem lavar a mão. O problema hoje não é lavar a mão por causa do banheiro, hoje é o Covid, né? Hoje é o Covid. Ixi, será que... Aí até mudaram, né? A forma de cumprimentar agora é assim, cotovelo. Ou a forma japonesa é melhor, né? Acabou esse negócio de ficar pegando a mão. Tem gente que tem esse costume, viu? Chega... Pai do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, irmão. Amém? Ainda que tocar alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum. Assim nós cremos. E nós temos que ser dessa maneira, irmão. Tem que estar limpo. Tem que estar limpo. Pega a sua Bíblia, agora vamos lá em Isaías. Isaías é perto, irmão. Passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. O capítulo 52. Isaías 52. Noemi, moço, vai lá. Toma banho, se perfuma toda, que hoje é o dia. Né, mulher que quer casar, ora a Deus e sai, continua com os cabelos tudo para cima. Assim. Deus vai mandar um varão. Só se vier pior que você. Tem que se preparar, irmão. Tem que ir. Quer um emprego? Acorda cedo. Faz currículo. Ora a Deus, dirige assim, ó. Quer casar? Mesma coisa. Olha aí, versículo 1. Desperta, desperta, veste de tua fortaleza, ó Sião, veste de tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Serve para tudo na nossa vida isso aqui. Você é Sião, você é Jerusalém, e você tem que ficar em Sião e Jerusalém, que é na presença de Deus, aprendendo a presença de Deus, sempre com vestes formosas, que as vestes santas. Nós somos a noiva de Cristo. Ainda que alguém consiga chegar nas núpcias do Cordeiro, se não tiver com vestes nupciais, ele vai ser descoberto, irmão. Jesus, ele falou que alguns vão chegar lá na porta, irmão. Vão chegar lá na vestes nupciais, lançai nas trevas exteriores. Vai ser lançado. Vai ser lançado. Tem que se revestir do alto, tem que estar limpo. Tem que estar limpo por dentro. Não importa que tipo de vaso que você seja, seja vaso na mão do oleiro.
pronto a ser feito de ouro. Uma grande casa tem vasos de ouro, de prata, de bronze, de barro, né? Aqui esses vasos são de madeira, mas são vasos, estão sendo usados. O importante não é o material que é feito, tem que estar limpo por dentro. Tem que estar limpo. Olha, ó, moça, se limpa. Chegou lá, né, fez uma grande colheita hoje. Olha lá, se deita. E agora eu vou te dar uma orientação. O obediente, ele vai recebendo orientação das autoridades. Ele nos obedece à autoridade. Que tipo de autoridade? Todas, irmão. A lei, ela só é dura para quem não gosta da lei, né? Uma pessoa que anda na ilegalidade tem medo da polícia. Está fazendo coisa errada. Por que eu vou ter medo de polícia? Né? Até então, no Estado democrático de direito, né, a gente não está cometendo nenhum crime de viver em santidade na palavra de Deus. Em alguns países, sim. Algum país, se uma pessoa for ler na Bíblia, jejuando, pode ser morta. Mas aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil ainda não. Então, nenhum tipo de lei ainda faz com que nós precisamos tomar a lei. Ainda. Por isso tem que orar, irmãos. Ainda. Que alguns países o negócio está feio aí. Está feio. Tem que orar muito, irmãos. Já estão começando em baladas, em alguns shoppings, ter banheiros universais, que pode usar quem quiser. É um perigo isso. A sociedade não está preparada para isso. As baladas, e aconteceu estupros. Aqui estão querendo fazer isso com as crianças. Não vai passar, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Alguns estados americanos passou, não sei se vocês viram esse caso. Menino de 14 anos, como ele vai para menino, nasceu menino, mas como ele vai para a escola de saia, ele usa o banheiro das meninas. Ele aproveita isso para abusar das meninas menores que ele. Já aconteceu 2 vezes e ele não foi condenado. E olha lá que ele foi julgado como adulto. Pensou, irmão? Que coisa... E por quê, irmão? As autoridades. As autoridades fizeram essa lei. Nós não podemos deixar, irmão. Ore pelas autoridades. Não deixa, não. Quem tem esse pensamento aí de destruição de família, irmão, de querer falar que as crianças já têm que saber, tem que se sensualizar. Criança não namora. Namoro era para ser depois da faculdade, você quer saber? Pessoa não tem casa, não tem nada, às vezes não tem dinheiro para comprar um chiclete e quer namorar. E a única coisa que um namorado pode fazer se não tem dinheiro para ele comer um almoço é fazer bobeira. Ainda deixam sozinhos ainda, misericórdia. Aí tá cheio de criança, 12, 13 anos, aí, mãe solteira. E às vezes nem sabe quem é o pai. E quem vai criar é a mãe. A avó vai ser mãe, daqui a pouco vem com outro. Daqui a pouco vem com outro de novo. Ah, não sei como aconteceu. Virgem Maria só foi a mãe do nosso Senhor, viu? Não sabe como aconteceu? E às vezes a segunda, a terceira vez está de brincadeira, né? Está de brincadeira. Desperta, Jerusalém, cidade santa. Reveste da formosura. Olha aqui. Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Exatamente. Não pode entrar, irmão. O mal não pode entrar na nossa vida se você for santo. Onde Jesus entra, o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Amém? Volta lá. Agora o versículo 4. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entra e descobrir-se-á os pés, e te deitará, e ele te fará saber o que deves fazer. Olha que mulher abençoada essa Noemi também. Ela falou assim, ó, existe esse costume entre nós aqui, nós temos, ele é um dos nossos remidores, mas não vai direto não, que nem o mundão faz, ou talvez lá entre os moabitas. Você vai lá, descobre, ele vai deitar, descobre só o pé dele, deita aos pés dele.
E ele vai te dizer o que você vai fazer. Olha, já está ensinando a obediência. As mães não ensinam obediência às suas filhas. Mas não é porque ela não foi ensinada que ela não vai pagar por isso. Que a palavra fala que o desejo vai ser do marido, o marido vai a dominar. O cabeça do lar é o marido. Oh, pastor, mas meu marido não é de Deus. Você devia ter visto antes de casar. Se não for para você pecar, você deve toda obediência e sujeição ao seu marido. É uma submissão, é uma missão conjunta. O marido tem uma missão de ser cabeça, e a sua submissão, uma missão um pouco inferior, é você ser ali o pescoço do marido, que vai virar para onde o pescoço quiser, se você for uma Jerusalém, uma Sião, uma mulher formosa, virtuosa, vai ser. A Noemi ensinou aqui, filha, faça isso, deita aos pés e faça tudo o que ele te disser. Ensinou ela a ser obediente, e ela comprovou que ela era uma obediente às autoridades, no versículo 5. E Ruth lhe disse: tudo quanto me disser, fareis. Ela ali falou assim: não, a senhora me falou, eu vou obedecer a sua autoridade agora de mãe, e vou já me preparar para obedecer o meu futuro marido. Amém, irmãos? Exatamente, é isso que vai fazer a diferença nessa sociedade. Não leva as coisas de Deus na brincadeira, não. Alguém que tirar fora um tio, da lei, vai pagar por toda a lei. Cito de novo Moisés, ele cumpriu a missão dele, mas ele não entrou não, irmãos, não brinca. Será que você está preparado para a eternidade? De novo, estou te perguntando, por quê, pastor? Porque a pessoa precisa de tantas coisas, mas o que você precisa é de ter certeza da tua eternidade com Cristo, e depois as demais coisas ele acrescenta. Para que assim sejam também alcançados sua casa e família, porque o Senhor faz sinais e maravilhas no nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém? Na presença do Espírito Santo, irmão, ele toma posse de tudo, irmão. Não há impossíveis, irmão. Aquela coisa mais difícil, você consegue assim, mas como era fácil, como era fácil, igual tanto tempo buscando o Espírito Santo, e a pessoa não consegue. Aí a portuguesa lá, o missionário de vez em quando cita ela, que na hora que ela entendeu rapidamente, ela foi batizar com o Espírito Santo. E é assim mesmo que Deus age. Versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra ali tinha ordenado. Tudo é tudo, irmão. Não faz só metade, irmão. Deus é 100%, então você precisa ser 100%. Quanto mais você fizer a vontade de Deus, mais você vai acabar recebendo de Deus a sua vontade. Você vai crescendo, irmão. Não tem passe de mágica. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Olha só como você descobre seus direitos. Ela foi lá ser bem específica no propósito dela, mas já tratou aquele que viria a ser o marido por senhor. Será que você tem esse respeito? A Sara fazia a mesma coisa. Ela tratava o Abraão por senhor. Ah, pastor, mas o meu marido é até mais novo que eu. Tem gente que é assim, né? Aconteceu, não tem problema. Mas ele é o cabeça do lar. Respeito. Se não for para pecar, pastor, mas o negócio é terrível. Ora, você deixou passar lá atrás, não vai querer agora entortar aqui na frente. É muita oração, consagração, e usar os atributos, as virtudes que Deus tem dado. Aqui, ela já falou: estou aqui porque você é meu remidor, é o redentor, que vai pagar
as contas, que vai resgatar. O redentor, remidor é o que resgata. Foi o que Jesus ele fez por nós, é o que o Boaz vai fazer aqui pela Ruth. Versículo 10. E disse Boaz: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira. Isso mesmo, nós temos que crescer, né, irmão? Tem gente que desistiu do primeiro amor. Desistiu. Em vez de crescer na graça, vai esmorecendo que nem rabo de cavalo, mas não é aquele cavalo manga larga não, né? O manga larga, o rabo do cavalo cresce para cima, né? Não sei como que eles fazem o rabo do cavalo sair para cima. Não, a pessoa está sempre para baixo, para baixo. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. A pessoa está sempre ali, né? Em vez de crescer, cada vez ser melhor que si mesmo. Esse é o problema. A única pessoa que você pode ser melhor que você mesmo. Vai melhorando a cada dia. Não olha para ninguém, olha para Jesus. Nosso alvo é Jesus. Não, vou ser melhor que aquele fulano, eu vou conseguir o cargo daquele ciclano. Coitado de você. Pede, nada recebe. São os cobiçosos. Vai se frustrar, meu, e ainda vai para o inferno ainda. Ah, pastor, mas a tua vida inteira na igreja? Sim. Sim. Moisés serviu 120 anos, irmão. Não entrou na terra prometida. A física não, irmãos. Cuidado, irmão. Olha aí. Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizesse a sua última beneficência que a primeira. Pois após nenhum jovens fortes, quer pobres, quer risco fostes. É verdade, ela foi lá falar com aquele que era remidor dela. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aí, ó, a mulher pescoço. O meu Senhor, meu Redentor, tudo que fizer vou fazer. Estou aqui para isso, nesse propósito. E ele falou assim, ó, está tudo certo. Vou fazer tudo, olha aqui, ó. Agora, pois, filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Olha a mulher pescoço aí. Mais espiritual, porque aqui eu não tinha nada de carnalidade aqui, nada de profano, nada. Ela só estava aplicando a lei, ela estava conhecendo a lei e aplicando a lei. O que ela conhecia da palavra, ela estava aplicando. Estava lá, colhendo, buscando o mantimento para casa, para a família. Estava lá também agora buscando essa parte do remidor. E outra coisa, todos da cidade sabiam que ela é mulher virtuosa, porque ela tinha o Espírito Santo. Essa ser virtuosa, essa virtude é do Espírito Santo. Uma mulher que não tinha direito, era que tinha o Espírito Santo, é uma coisa inimaginável. Mas quando a gente lê assim, a gente vê como que Deus é Deus. Pega uma pessoa que parece que não tem jeito e coloca uma medalha, transforma. Essa recriação que Deus faz, irmão. Essa mulher que veio, uma estrangeira que não teria direito a nada, estava ali, irmão. Na condução do negócio agora. Esse é o verdadeiro pescoço do marido, irmão. Tudo que pedir eu vou te fazer. Porque todos, não só eu, todos, veem que você é uma mulher virtuosa. Nós temos que ter o testemunho, tanto de dentro como de fora, irmão. Tem gente que mais mal tem um testemunho de quem é de dentro. Imagina de fora. Bicho, na verdade, lá na rua é conhecido como a crente fofoqueira linguaruda. Crente, nem sabia que na igreja. Anda com umas roupas aí. Umas palavreadas. Briga com todo mundo. Roda baiano. Desce do salto. Incompatível com o Espírito Santo. Sem virtude. Aí vai pedir e não vai receber, vai continuar na confusão, o inimigo imperando o seu lar. E aquele pé de guerra, igual o terreiro dos feiticeiros, né? Tem vários feiticeiros lá, todos querendo ser o chefe, cabeça do terreiro. E é a casa daquela pessoa que não se une, pois o Senhor no mesmo Espírito, mesma palavra, para ali ser um ambiente igual ao céu, para o que concordar aqui na terra ser ligado lá no céu e ser feito,
É ali aquela batalha do Satanás ali, para ver quem que manda naquela casa. Mas a casa, eu expliquei sexta-feira, a casa do Satanás não está dividida. Ele divide para ele imperar. O propósito dele é matar, roubar e destruir. Para roubar, matar e destruir, ele coloca toda a confusão. Confusão do Satanás. Se você mesmo tratar alguém mal, meu, você não está tratando mal só aquela pessoa. Você está fazendo a vontade do diabo e está tratando mal Jesus, irmão. É o teu próximo. É a tua imagem conforme a sua semelhança. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 12. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor. Ele era remidor. Mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Então o remidor, nós já temos explicado, que é por parentesco. Quanto mais próximo o parentesco, provavelmente tinha um parente mais próximo do Elimeleque do que o Boaz. Provavelmente eles eram irmãos. Tinha um irmão mais velho, que aqui ele vai chamar de fulano, né? E o irmão mais novo, que talvez fosse aqui o Boaz. E geralmente eram irmãos, né? Nós vimos isso lá no Deuteronômio, mas o Senhor Jesus, ele fala alguma coisa sobre isso, quando fala que lá no céu não vai ter casamento, viu? Lá os anjos não se dão em casamento, não. Ele também falou sobre isso. Mas se um casar com um, morrer outro, né? Lá em Mateus ele fala sobre isso, né? Depois você dá uma olhada lá em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus, lá no capítulo 15 de Mateus. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Fica-te aqui esta noite, e serás que pela manhã, se ele te redimir, bem estás, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou lá no pé, irmão, sem nada de errado. Fala assim, ó, tem um mais chegado, tem um parente mais próximo, Elimeleque, que poderia ser o remidor, né? Mas, se ele te redimir, redimiu, vou fazer o quê? Nós temos que estar preparados para o não do Senhor. Você não vai se frustrar com o não do Senhor, porque o que Deus tem para nós é muito mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. Amém, Boris? Mas a pessoa às vezes recebe um não e já fica... Eu não vivo sem isso, você não vive sem Cristo. Você não vive sem Jesus, meu amigo. Tem que crescer. Parece criança, boba. Tem que crescer na graça de Deus, meu. E às vezes começou de criança, porque o pai e a mãe não ensinou não. Quando cresce, fica essas pessoas frustradas aí, que qualquer coisa, perdi aquele emprego, não quero mais viver, perdi aquele carro, porque foi lá isso, aquilo, outro, aconteceu alguma coisa, me roubaram. Esquece. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos, amém? E ali você tem o poder em Cristo para conquistar muito mais abundantemente o que você possa pedir ou imaginar. Ó, de novo aí. Mas tem que pedir dentro da graça de Deus. Ruth, tem um mais chegado. Ele te redimiu, fazer o quê? Mas se não, vive o Senhor, que nós vamos nos casar. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 14. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã. E levantou-se, antes que pudesse um conhecer o outro. Porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio a ele, até para fugir da aparência do mal. Ali era uma conversa, tudo, né? Mas já pensando para fugir da aparência do mal, que poderia ser que o outro remisse. E alguém podia pensar que eles tinham tido alguma coisa, mas ela só ficou aos pés do Boaz. Continuando, versículo 15. Disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti e segura-o. E ela segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada e las pôs em cima. Então entrou a cidade. Uma medida de cevada era mais ou menos 2,2 litros de cevada, né? Que dá uns 700 gramas. Então ele pegou lá uns 4 quilos de cevada, colocou lá na roupa que ela estava, para ela voltar para a sogra sem ter nada, amém, moço? Olha que besta. O presente abre o entendimento, o galardão.
Aquela pessoa que tem alguma coisa contra você, faz alguma coisa por ela, principalmente oração. Mas se você sabe alguma coisa que a pessoa gosta mesmo, faz pela pessoa, irmão. Às vezes a pessoa sabe dos gostos da pessoa e quer fazer do próprio jeito. E ainda quer mesmo ter uma convivência boa com a pessoa, não vai, irmãos. Aqui o Boaz já mandou mais um pouco lá de cevada lá para a família. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 16. E veio a sua sogra, a qual disse: como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia à tua sogra. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irás o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua, quando? Hoje, este negócio. Isso é uma pessoa decidida. A Noemi, cheia ali, na direção de Deus, falou: sossega, filha. Tem que sossegar. A pessoa fica muito apreensiva, lançar toda a sua ansiedade sobre o Senhor, que Ele tem quem cuida de você, o Senhor. Até, apesar de tudo, você chegou até aqui, quantos não chegaram? A pessoa acha que não consigo, mas consegue sim. Você acha que não consegue, você consegue sim. Ainda tem força para clamar e paciência para você esperar, mas tudo isso é virtude do Espírito Santo. A força para você clamar e a paciência para esperar, porque o clamor, irmãos, é aquilo que sai de dentro, e o clamor é ao Senhor, é espiritual. Tem gente que abre a boca só para reclamar, está clamando de novo. É como uma pessoa que faz uma oração, aí ela acha assim: poxa, está demorando para eu receber. Mas sua oração foi de real, pela fé, que vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Não foi uma fé mental, uma fé, sei lá, racional, mas sim a fé real, que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas mesmo assim o inimigo quer te enganar. Você já orou? Pessoal, acho que eu vou orar de novo. Você reclamou. Você clamou e você reclamou, acabou reclamando. Apesar de não parecer ser uma reclamação, porque você não você pediu de novo. A palavra, esse re, né, esse prefixo re, que quando vem antes de alguma coisa, ele significa de novo. Renascimento, nascer de novo. Reclamar é clamar de novo. Você clamou uma vez, em espírito, em verdade. O inimigo quer te enganar para você clamar de novo e ser uma reclamação que Deus não vai responder. Está anulando, irmão. Essas razões que nada agrada a Deus. A repetição que é boa é aquela que você manda o mal embora da sua vida, irmão. Que você diz: sou fraco, mas sou forte e vou vencer. Que eu não tenho enfermidade, que meu filho não tem doença, que meu marido não é um bruto, um cavalo, que minha esposa não é uma intransigente sem virtude. Você vai abençoando, irmão. Você vai abençoando e vai tomando pó da bênção. Quando? É hoje, meu irmão. Fala para o irmão: é hoje, irmão. Fala para o irmão, cutuca ele: é hoje, meu irmão. Olha aqui, ó. Porque aquele homem, Boaz, não descansará até que se conclua hoje este negócio. É hoje, irmão. Para com esse negócio, a semana que vem eu começo. Mas qual semana que vem, né? Semana que vem eu vou começar. Qual semana que vem? Porque toda semana tem semana que vem. Segunda-feira eu começo. Qual segunda-feira? O ano que vem eu começo. Já passou-se anos e a pessoa não começou a dar prioridade, primazia pelo Senhor. Se Jesus não estiver em primeiro lugar na sua vida, eu vou te contar uma coisa, meu amigo. Sabe onde ele está? Lugar nenhum. Ele só aceita o primeiro lugar. Hoje Jesus está em primeiro lugar, de você buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas é Ele que vai acrescentar, ou você está correndo atrás do vento. Está pedindo, e não está pedindo nada. Você está pedindo aquilo que não está lá no céu. O que está no céu é o Espírito Santo para descer sobre a sua vida.
O entendimento da palavra de Deus para você começar a obedecer, porque é difícil, não é fácil não. Então você pode pedir isso. Senhor, eu não consigo entender a palavra, pode acontecer. Então pede o entendimento, pede a obediência, pede o espírito. Tudo que é espiritual você pode pedir para o Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que é demais que você pedir para o Senhor, que for material, irmão, você não está pedindo nada. Nada pedis, o Tiago foi bem claro, nada pedis. Tem gente que pede 24 horas, na verdade você não está orando, você está clamando e está reclamando em cima, e uma oração está anulando a outra. Você não está crendo, quem crê fica firme na oração, na hora que vem o pensamento, poxa vida, parece que não deu certo. A pessoa vai orar de novo, fala assim, não, a oração da fé é uma só. Oração da fé é uma só, a fé real é uma só. Você não vai se enganar. Você pode pedir obediência, sabedoria, fruto do Espírito, para você amar mais o próximo, até na hora que não era para amar, ter paz, paciência, as virtudes do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, as virtudes do fruto do Espírito Santo, remover as obras da carne principalmente, aí você deve, isso são úteis repetições, as demais são inúteis repetições que em nada agrada a Deus. Em se falando que tem que ser hoje, tem uma coisa muito importante que eu não sei se você sabe. Pega a sua Bíblia sobre hoje, pega o capítulo 3 da carta aos Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, colado no Tiago onde nós somos hoje. O vizinho da esquerda do Tiago é a carta aos Hebreus. O versículo 12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. O que é um coração mau? Que não faz o bem e não vê a quem. Que não tem a virtude da bondade, que é um dom do Espírito Santo. Que não pratica o amor. Ah, eu te amo. Mas o amor é igual maçã. Como assim, pastor? Chega uma pessoa de um outro país, vê uma maçã, que fruta que é essa aí? Nunca vi uma maçã. É maçã. Maçã tem gosto de quê? Quem consegue me explicar o gosto da maçã? Maçã tem gosto do quê? E o kiwi? E a pera? Que a pessoa não conhece? Não conheço nenhuma dessas frutas não. Então você só vai conhecer o gosto do fruto provando. Amém? Amor é a mesma coisa. Amor, enquanto está assim só em palavras, tem gosto nenhum. Amor, ele é um verbo, amar. Amar exige o quê? Ação. Então a fé sem obras ela é morta, o amor sem obras também é morto. Irmão. Amor sem obras é morto. Então você vai provar seu amor pelas suas atitudes. Amém, irmãos? Exatamente. E é o que aqui a palavra está falando, e a palavra é Jesus. Não tem um coração mau e infiel. Infiel, irmãos, são várias coisas. A infidelidade não é só a conjugal, de trair, irmão. Mas quando você é infiel à palavra, o que você conhece do mandamento e você não pratica, você é um infiel. Essa deslealdade, essa adulteração da palavra é a pior que existe, irmão. É o que o religioso faz, irmão. Que pensa que é mais beirão que os outros e não quer saber da palavra de Deus, irmão. Não, sirva Jesus do meu jeito. Do seu jeito não serve, meu amigo. Jesus deixou o jeito que nós temos que servir a Ele. Para que Ele vai deixar os mandamentos? Mas Ele facilitou de novo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Amém? Recebe Jesus como Salvador único e suficiente da sua vida. Seja batizado na água e no Espírito, senão não vai ver a glória de Deus. Amém? Isso aqui vai crescendo. Vai crescendo. Senão, é infiel. Continuando em nome do Senhor Jesus, para se apartar do Deus vivo. Exatamente. Vai se apartar do Deus vivo. Vai se apartar. Há uma divisão
entre Deus e o pecado. No exato momento do pecado, se a pessoa não se arrepender, ela está separada de Deus. Deus está lá e a pessoa está aqui. Vai pedir, não vai receber, não vai ter virtude, não vai ter nada. Nada. Tem que voltar, tem que se arrepender, tem que deixar. Mas aquilo que nós estamos vendo, o pecado, ele depende do Espírito Santo para haver um arrependimento. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não se arrependeu de verdade, eu entendo assim. Então ela tem que buscar o Espírito Santo. Para não acabar blasfemando até contra o Espírito Santo. Que ela fica lá sempre naquela prática pecaminosa. Quem convence o pecado é o Espírito Santo. Para a pessoa não pecar. E se pecou, ela se arrepender e não pecar mais. Quem vive numa prática pecaminosa está correndo um risco grande de estar praticando o pecado imperdoável. Porque não vai dar tempo de ela ser perdoada também. Não vai dar tempo, não brinque com essas coisas, se apartando do Deus vivo, a divisão, você está separado de Deus, você está preparado para a eternidade? Eu pergunto para você agora, irmão, se você morrer agora, certeza, não, pastor, sou bom, faço bem para todos, tenho o fruto do Espírito, sou batizado com o Espírito Santo, quem não nascer da água do Espírito, vai ver a glória de Deus. Se não, não tem outra coisa para você buscar. Você está apartado do Deus vivo. Ah, mas eu sou muito novo. Não tem dessa de novo. Quantos jovens estão morrendo todo dia de mais diversos tipos de coisa? É acidente, incidente, até Covid. Até criança morreu com Covid. Uma doença nova, irmão. Nova. Tem que estar preparado agora. É hoje. É por isso que eu vou chegar agora. O versículo 13. Antes exortar-vos uns aos outros, todos os dias. Você falando, como você está bem, não sei o que lá, está preparado para a eternidade. Estou indo na igreja, glória a Deus, pratica o que você conhece da palavra de Deus. Vai praticando, vai colocando em ordem, isso, aquilo. E se lembre, hein, se não arrepender, não tem salvação, hein? E vai dando um recado, irmão. Exortar, isso, dá esse conselho todos os dias para todos, de qualquer religião que for, irmão. Com amor você pode, irmão. Com amor você vai falando, tranquilidade, está indo, que bom que você está dentro, então tudo que você vai aprendendo, vai colocando em prática. Mas já recebeu Jesus como Salvador único? Então não tem outro mediador entre Deus e os homens não, viu? Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Você vai dando um recado, irmão. E a pessoa vai pensando, é verdade, eu gosto da Maria, né? E ressuscitou. E aí vem aqui agora o recado, hein? Antes exortai-vos uns aos outros todos os... Quais são os todos os dias? Durante o tempo que se chama hoje. Todos os dias parece uma coisa meio, né? Contrassenso, né? Todos os dias do dia que se chama hoje. Mas se você não percebeu, é no dia que se chama. Alguma coisa chama hoje. E como que está esse hoje aí no meio da frase, irmãos? Com letra maiúscula. Irmãos, se você não sabe, hoje é um dos nomes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Respeita hoje. Faz hoje. Amanhã é tarde demais. Amanhã nem existe, que nem eu expliquei. Por que amanhã não existe? Meia-noite é hoje. E meia-noite e 1 é hoje. Quando você chegar, se eu estou falando do meia-noite e 1, eu estou falando de amanhã. Mas quando eu chegar na meia-noite e 1, é hoje. Hoje amanhã não existe. Por isso tem gente que não vai para frente. Amanhã eu começo, amanhã eu faço, semana que vem, o ano que vem, a vida que vem, não existe vida que vem. Exortar-se uns aos outros todos os dias do dia que se chama hoje. Então é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã não existe. Você pode não chegar amanhã, tem essa. Deus sabe, irmãos. Deus sabe que nós aqui, irmãos, no jeito que nós aprendemos da palavra de Deus, cada preparação de um culto desse pode ser meu último culto, seu último culto, irmão. Você não pode sair daqui sem salvação. Você vai sair daqui sem salvação só se você quiser. E se você morrer, você vai para o inferno porque você quis.
Porque a palavra está sendo dada, o pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Jesus, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que isso quer dizer? Ele prendeu o inferno e a morte, irmão. Para que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá por toda a eternidade. Não vai para o inferno, ele prendeu, está preso, tomou até a chave da mão do diabo. Mas claro que o inimigo continua enganando a muitos por aí. Porque a pessoa deixa para amanhã, não. Amanhã eu vou na igreja, amanhã eu creio naquilo que eu já aprendi, eu começo a praticar aquilo que eu já aprendi. Tudo que te é dado vai ser cobrado. Volta ao primeiro amor, todo dia. Exorte-se a si mesmo, todo dia. Começa, sabe, tem gente que ora muito por todo mundo. Pensou meu pai, parece a Xuxa, lembra as criancinhas que é na Xuxa? Beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. Sempre tem as 3, 4 pessoas que a pessoa ora todo dia. Para com isso. Enquanto você não está cheio do Espírito Santo, para com isso. Pastor, não vou orar por mais ninguém. Para. Coloca um pouquinho de lado. Se enche do Espírito Santo primeiro, porque você está tentando dar o que você não tem. Você não percebeu. Você está tentando dar o que você não tem. Ah, pastor, mas o pessoal está numa droga lascada, está no crime. Está lá no álcool, está caído, virado no giraia. Nem diz outro. Está louco. Mas você está tentando dar o que você não tem. Se você não tem a salvação, está cheio do Espírito Santo, você está tentando dar o que você não tem. Começa a colocar nas suas orações a primeira pessoa. Senhor, eu preciso dessa obediência. Espírito Santo. E aí sim, crer será salvo tu primeiro e depois a sua casa. Você está tentando dar o que você não tem. O Boaz, ele podia ser o redentor, o remidor, porque ele tinha dinheiro também. Não adiantava ele ser um pobretão. E nós não podemos ser pobretões espirituais, irmão. Não adianta você querer pagar a dívida do seu filho. Ah, meu filho deve 10 mil, eu vou pagar a dívida dele. Você deve 100. E tem gente fazendo essa loucura, irmão. Essa loucura, quer pagar a dívida do outro, está cheio de dívida. Está faltando em casa. No espiritual, irmão, no natural até dá para relevar, tá bom. Quem está devendo 100 mil vai impagável mesmo, vou ajudar o outro. Quem sabe o meu filho limpa o nome. Mas no espiritual não pode, não adianta você querer pagar a dívida do seu filho, e se você ainda está cheio de dívida, está cheio de pecado, que você não confessou, não deixou, não se esvaziou para se encher do Espírito Santo. E quando que eu tenho que fazer isso? É no dia que se chama hoje. Se você chegar amanhã, já agradeço, glória a Deus, Senhor, eu cheguei até aqui, e o que está faltando eu vou buscar, porque eu não posso ficar fora da porta. O Boaz, a Noemi entendeu, ó. Se a paz eu conheço, viu? Ele vai resolver, isso é hoje. Não vai deixar para amanhã. Ainda que tenha que acordar cedo e dormir tarde. Aí não vai comer pão de dores, amém, irmãos? Porque é na direção de Deus. Tem gente que acorda cedo e dorme tarde, come pão de dores, porque é fora da direção de Deus. Na direção de Deus, irmão, acorda cedo, dorme tarde, mas resolve. Isso é o que o Espírito Santo faz, ele resolve os nossos problemas, no dia que se chama hoje, no Senhor. Não é sem propósito que esse hoje está aqui, com letra maiúscula no meio da frase, Jesus é hoje. Continuando em nome do Senhor Jesus aqui, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém, irmãos? Nenhum. Se você todo dia se exortar a vós mesmo, colocar você na primeira oração, como que está meu dia? Antes de dormir, o que eu fiz hoje? Será que eu fiz mal para alguém? Já se acerta, Senhor me ajuda, não, sabe, eu não desenhar de ninguém, não passar ninguém para trás. Vai pedindo a força para o Senhor, por mais que você tenha uma natureza terrível, aí com essas petições, Deus ele vai te mudando. Porque se a pessoa não começa a se pautar na palavra, daqui a pouco ela está longe de Cristo. Ela está longe e endureça o coração pelo engano do pecado. Versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim.
enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, que endureceu o coração, tanto do povo, como de Moisés. Moisés cumpriu a sua missão, mas não entrou na terra prometida. Não entrou, porque ele não creu. Ele não confiou no Senhor. O Senhor falou para ele, fale a rocha. Ele não confiou. Ele falou ao povo e feriu a rocha 2 vezes. Vamos falar com a nossa rocha? Vamos pôr de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se alguém trouxe pedir oração, entregue. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a fé do teu povo, Pai. Senhor Jesus, visita-os com renovo, Pai. Estamos aqui dos nomes das pessoas, meu Pai, que o povo está trazendo, que ainda não tem salvação, que ainda não receberam Jesus como Salvador, Pai. Oh, meu Pai, ou ainda não foram batizados na água e do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aqui o nome da Cíntia, do Carlos Eduardo Grandisol, da Vânia Emídia de Oliveira, do José Carlos Grandisol, do Fernando Ribas, Carlos Henrique, do Fernando Bonfim. Senhor Jesus, na salvação, a cura, a libertação, a prosperidade, a perdão, a tudo que nós precisamos. Clamando pela salvação desses, que os nomes já chegaram na minha mão, todos os nomes já estão ali no suco da uva, os nomes que as pessoas estão apresentando agora, mas aquilo que eu preguei. Se você não é salvo, se você sabe que tem alguma coisa que te impediria de ser salvo hoje, é você. Coloque-se na primeira pessoa e fala: Senhor, me ajuda, me ajuda a não cair mais em tentação, me ajuda a ser uma nova criatura. Meu Deus e Pai, diante de Ti eu dobro o meu joelho, Pai, a qual toda a família do céu e na terra toma o nome, Pai. E eu pego, meu Pai, esses nomes e eu adiciono, meu Pai, acrescento, eu mergulho aqui no suco da uva, Pai. Que consagrado é o sangue do Cordeiro aqui no teu altar, para que cada irmão seja lavado no teu sangue, Pai. Cada uma dessas pessoas seja visitada, alcançada, e não perca o tempo da tua visitação, Senhor Jesus. Senhor Jesus, maravilhoso Tu és. A tua glória enche o céu, enche a terra, enche a minha vida, enche este lugar. Convence do pecado os irmãos que possam estar aqui hoje sabendo que tem alguma coisa que os impediria de ser salvo. É hoje, amanhã pode ser tarde de nós, não tem dessa de novo de velho, é hoje. Abre o teu coração. Se hoje abrires o vosso coração, no dia que se chama hoje, é agora, irmão. Não deixa para amanhã, resolva hoje, em nome do Senhor Jesus. Não é só por você, é sua casa, é sua família. Envolva na tua presença, no teu amor, na tua misericórdia. É o teu fogo santo, fogo da tua glória, queimando por dentro e por fora, Pai, tirando tudo que não presta. Toda a carnalidade, o mundanismo, toda a prepotência, arrogância, ignorância, Senhor Jesus, toda a obra da carne, tudo que não presta, seja queimado de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do povo, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que todo mal pega tudo que é seu em nome do Senhor Jesus e sai. Manda embora. Primeiro turno. Manda embora esse pecado, essa carnalidade, em nome do Senhor Jesus. Toda ação do diabo e dos mensageiros do diabo, essa pessoa tem se deixado levar por qualquer coisa maligna.
no poder que é no nome. O nome acima de todo nome. Eu quebro o paraíso, a amarro do escudo, todas as obras da carne, a prostituição, a lascívia, a fornicação, o adultério, o vício, álcool, droga, tabaco, a religiosidade, o fanatismo, o ateísmo, a idolatria, tudo que é profano, as confusões, porfias, pelejas, dissensões, toda ação do inferno, emulação, essas disputas, em nome do Senhor Jesus. Esse povo é Deus, esse povo não te pertence. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai, vai embora. Passa no seu corpo e manda, sai de mim, obra da carne, sai de mim, pecado, sai de mim, que não presta. Vai sair agora toda essa carnalidade, esse mundo antigo, esse consumir, essa coisa maldita. Em nome do Senhor Jesus. Não pode ficar. Não pode ficar, tem que sair. Tem que sair. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Veja Deus mandando o culto que não venha se revelar. Agora sim, manda embora da sua casa, do seu marido, da sua esposa. Não é para mandar embora, hein? É para mandar o mal. Aquilo que não agrada a Deus. Toda a incompatibilidade de gêneros, a brutalidade, a ignorância, a arrogância, a falta de amor. Em nome do Senhor Jesus, que não provou do amor de Deus, como que vai dar o que não tem? Isso que cada um, que o seu marido prove do amor de Deus, que a sua esposa prove do amor de Deus, seus filhos provem do amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Toda ação do inferno, toda obra de macumba, de feitiço, bruxaria, toda dor, doença, enfermidade, religiosidade, fanatismo, ateísmo, satanismo. Em nome do Senhor Jesus, eu removo todas as suas forças e ordeno, em nome do Senhor Jesus, sai! Vai embora! Vai embora! E não volte mais aqui comigo, em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse de todas as bênçãos da nova aliança, da cura, da libertação, da salvação, que é o maior bem que Cristo tem para nós, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor Deus, Pai, graças a Deus. E agora, depois desse culto, dessa oração, depois mesmo aqui da certidão, pastor, estou mais preparado para exortar a mim mesmo e aos demais. Quando? É hoje. Se alguém passar, não é amanhã, não, é hoje. Se tem alguma coisa para você fazer, você não vai começar amanhã, você vai começar hoje. Amém? Ô pastor, mas eu acho que esse negócio de emprego talvez é só amanhã na segunda-feira. Deus é Deus. Você pode ir ali, está perto, e é hoje. Amém? Agindo Deus, impedirá. Por isso você precisa ser um único espírito com Ele. Nosso amigo Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão. Deixa eu pedir oração. Deixa também aí o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Pode compartilhar ainda, se você está chegando agora. Ainda dá tempo de você compartilhar, porque assim que encerrar a transmissão, ele vai continuar disponível esse culto para as pessoas assistirem em nome do Senhor Jesus. Tudo isso é preparação. No domingo que vem nós vamos estar naquele jejum das 24 horas, dia 31 de novembro. Alguém viu outubro, perdão. Outubro. Alguém viu outubro passar, irmãos? No domingo que vem é o último dia do mês, nós vamos estar com aquela consagração de 24 horas a certas castas, raças de demônios que só saem oração por jejum. Talvez você se prepare e venha aqui participar conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na graça, na paz de Deus e do Senhor Jesus uma linda semana.